Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Eu estou com quem? Estou com a Luísa, uma pessoa com a qual eu acabei por me cruzar outra vez nos meios sociais e acabei por manter contacto, não diretamente com ela, mas fui seguindo aquilo que ela foi fazendo à distância. Cruzei-me com a Luísa numa formação que tive aqui há um ano e pouco, foi também em maio, portanto... Foi 15 de maio. Está a fazer um ano, faltam 6 dias para fazer um ano. E nessa formação, foi uma formação lá do ambiente, nos escoteiros, e ela fazia parte de uma equipa e eu agora estou a integrar a outra equipa que fez essa formação. Entretanto, a Luísa nesse encontro falou pouco, mas o tempo que falou foi o suficiente para eu perceber, ok, ela não veio aqui falar do mesmo que todos os outros. No sentido em que quando falamos de ambiente, quando falamos de sustentabilidade, estamos habituados a ouvir aqueles 7 talking points habituais, é sempre aquelas 7 coisinhas, é sempre aquelas mesmas coisas que toda a gente fala. A Luísa fala de uma área completamente diferente e vocês vão entender durante este episódio o que é essa área, não é? Para começar e para as pessoas não estarem no vazio e assim um bocado no branco, explica quem é que és tu, de onde é que vens e assim, quais as tuas habilitações. Ok. Olá a todos. É para aqui que falo? Sim, é igual. Ok, então eu sou a Luísa, daqui a uma semana mais ou menos faço 23 anos. Fiz a partida no último setembro, outubro do ano passado e antes disso, pronto, fazia parte do agrupamento 522 de Cós, núcleo do Oeste, região de Lisboa. Apesar de viver na zona da região de Leiria, tinha tipo um agrupamento a 5 minutos de casa. Avião? Ouve-se o avião? Em princípio não. Ok, boa. Pronto, mas tinha um agrupamento a 5 minutos de casa, mas como meu pai já estava em Cós, decidimos acompanhá-lo. Eu fui para lá, mais tarde entrou a minha irmã já nos exploradores e o ano passado, não, há 2 anos, desculpem, entrou a minha mãe também para fazer formação de dirigente. E em termos de habilitações académicas, ou seja, Okay. qual é que é a tua área de estudo? Ok, parte académica. Tirei, antes de entrar para a faculdade, fiz o 12º ano nos Estados Unidos e depois entrei na licenciatura em Reabilitação Psicomotora na FMH, na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa, e agora estou a fazer mestrado na mesma coisa e na mesma faculdade. Ótimo, ou seja, Agora no fundo estás a fazer licenciaturas antigas de 5 anos quase, não é? Sim, é um bocado isso, é uma continuação, um aprofundamento, sim, é muito isso. Ótimo. Nós temos obviamente muito que falar, até pelo facto de tu passas aí um passo muito importante na tua formação como pessoa, que é, fiz o 12º nos Estados Unidos e depois, não sei, ou seja, passas aí muito rápido por um ponto que a maior parte de nós, não é, pessoas do ensino superior em Lisboa, não é, porque somos os dois de Lisboa, Sim. não acha normal, não é? Verdade. Fala mais sobre esta experiência, explica como é que isso foi. Opa! Acima de tudo, como é que chegaste lá, não é? Isto foi... Eu estava a estudar para um exame... Não foi para o exame, ainda foi para o teste de matemática e já estava um bocado farta de estar a estudar e começou... é o algoritmo da internet a jogar um bocado a nosso favor. E apareceu-me da Multiway, que foi com quem eu fui fazer o 12º ano aos Estados Unidos. Apareceu-me e eu achei interessante, até porque tinha aquelas fotos portuguesas e tinha aquela coisa do Halloween ou ir ver o jogo de futebol americano e eu achei bem interessante e falei isso aos meus pais. E os meus pais sempre foram pessoas, desculpem, que me motivaram a fazer coisas diferentes. Ou seja, eu fiz universidades de verão, fiz campos de férias para além dos escoteiros. E desta vez pensei, os meus pais sempre me incentivaram a fazer isto, agora vou eu pedir aos meus pais para fazer isto. E tenho a sorte de ter uma família em que tive a possibilidade de ter esta aventura, porque nem toda a gente consegue, isto é um facto, não é só o não saber que existe, é também o não conseguir. Pronto, e então, enquanto eu tive lá durante um ano, nos Estados Unidos, com uma família de acolhimento, e ao mesmo tempo os meus pais receberam cá a Maria das Honduras, e mais tarde recebemos a Bri das Ilhas Faroé. E isto aqui já foi com a AFS, mas foi dentro do mesmo estilo. Isso é absolutamente brutal. Ou seja, não, é muito fixe. Acho que uma pessoa normal quer muito ter essas experiências. Eu tive uma experiência, não vou dizer similar, porque não tem nada a ver com estar lá um ano, não é? Mas tive 10 dias nos Estados Unidos, estive em contexto escotista, estive no Jamboree, e é um choque de cultura imenso. É uma coisa completamente diferente da nossa. O orgulho, o patriotismo, aquilo que eles têm em viver mesmo, aquilo que é o país que eles têm, a nação que eles dizem ter, é uma coisa que nós em Portugal não vivemos tanto. Agora, passando vários temas à frente e também falando um bocadinho sobre um tema que me interessa,
esta noção de país, esta noção de uma identidade cultural única, de nós pertencermos a uma entidade coletiva, mas de apenas uma bandeira, é uma coisa que é uma construção social, não é? Ou seja, o mundo não nasceu com países nem com fronteiras definidas. Dentro da tua experiência, houve assim algum momento onde houve aquele botão em que desligou tudo aquilo que eram os preconceitos em termos de, ok, nós no fundo somos todos um? Eu acho que isso aí, o primeiro sítio onde acontece sempre é nos escuteiros. Nós falamos disso, não é? Ou seja, mesmo sendo em Portugal, nós conhecemos escuteiros de outros países e outros escuteiros diferentes, só aí já temos um bocado essa noção, e o facto de estarmos todos a viver para um ideal e tudo mais é logo o início disto, mas ou seja, tens toda a razão, porque sei lá, nos Estados Unidos nós também temos muito aquela ideia que eles comem mal, não sabem nada, e na cima eu estive lá na altura em que foram as eleições em que o Trump se estava a candidatar pela primeira vez, e percebi, pelo menos no Colorado, que foi onde eu fiquei, não é assim tão, ou seja, não bate assim tanto, não é assim tão de acordo com o preconceito. Nós comíamos bem em casa, na casa onde eu fiquei, e as pessoas sabiam algumas coisas, não tinham muita noção, porque pá, os Estados Unidos é gigante e pronto, pá, é mesmo muito grande, e a maior parte das pessoas achava que eu vivia em Espanha e não sabia onde é que ficava Portugal e não conheciam Portugal, mas depois quando eu explicava e quando eu mostrava fotos e tudo mais, as pessoas apaixonavam-se por Portugal, isso foi mesmo muito giro. Mas acho que eu, por muito que gosto do meu país, eu tive que chegar lá e deixar isso de fora, porque era uma das coisas que eles nos ensinavam, que tipo, nós aqui aprendemos a fazer as coisas de uma maneira e eles aprendem a fazer da maneira deles, mas eu estava lá, portanto, por muito que a minha maneira parecesse mais correta ou mais fácil, ou isso, de qualquer maneira, pronto, tínhamos era que fazer como eles faziam, porque é a cultura deles e é assim. Eu cheguei a fazer, pronto, uma aula de Química, não sei se estou a responder à tua pergunta. Estás, divaga, eu okay. adoro. Numa aula de Química, nós estávamos a fazer contas e havia uma cena que podia ser resolvida com uma conta de 3 simples. E o professor primeiro explicou e depois eu fui lá mostrar que tinha feito com a regra 3 simples e depois ele percebeu, pá, realmente assim faz mais sentido, mas foi um bocado, não vai ser arriscado, sei lá, porque o professor fez aquilo a maneira toda e ele é que tinha estudado assim, não é? Pá, acho que é isso, e todos os países onde eu visitei, já me perdi. Não te preocupes, eu apanhei aí uma parte que eu achei super interessante, que é o facto de às vezes nós não temos bem noção do que é a dimensão dos Estados Unidos. Nós perdemos lá dentro completamente. Sim. Eu não digo que seja um apaixonado, mas um bocado um fanático pelos Estados Unidos, acabo por ser, porque passo os dias a ouvir um podcast que é o do Joe Rogan, que é super conhecido, e o último ano foi o equivalente a eu ter passado 28 dias seguidos sempre a ouvir, ou seja, desde que acordava às 8 da manhã até que me ia deitar à meia-noite, era o equivalente a eu ter estado a ouvir sempre o podcast durante 28 dias. Ou seja, ouvi e eu adoro ouvir porque é um bocado o conceito que eu tenho aqui e também é um bocado inspirado nisso que eu criei este conceito, ou tentei imitar ou emular para a minha realidade local. Inspiração. Sim, que é o conceito de convidar pessoas de todas as áreas e mais algumas e tentar perceber o que é que cada pessoa traz à mesa, porque eu acho mesmo muito aquilo que que tu estavas a falar ainda há pouco, estávamos a ter uma conversa a caminho aqui do sítio onde estamos a gravar, que era a inteligência, é a capacidade que nós temos de explicar algo de uma forma simples e relacionada com outras coisas. Eu acho que só conversando com pessoas de outra área que nós acabamos por perceber que papel é que a nossa área tem e também que parecenças é que tem, porque às vezes tu se calhar estás a fazer uma adaptação para pessoas com dificuldades motoras, eu estou a tentar resolver o mesmo problema, mas numa escala completamente diferente na minha horta ou no meu projeto ambiental, e as coisas são, não digo iguais, não é, porque iguais não são, mas qualitativas são, ou seja, o problema acaba por ser parecido. Neste sentido também já me estava a perder, mas eu ouço muito o podcast do Joe Rogan e eles falam com uma normalidade total, no sentido de no outro dia fui não sei aonde, até é super perto, é só 5 horas de distância.
é só 5 horas de distância. E eu penso, 5 horas de distância eu chegava à outra ponta do meu próprio país. É verdade, Não é verdade. E eles dizem, fui à cidade do lado e é 5 horas de distância. Sim, E eles sim. têm esta noção de é perto uma coisa que fica 400 ou 500 km de mim. Completamente. É maluco na nossa escala. Tu falaste de uma coisa que eu adoro que as pessoas tenham bem noção, que é quando nós vamos para outro sítio, nós devemos, acima de tudo, rebentar a nossa bolha e inserirmos na cultura dos outros. Não é? Sim. Um, Eu acho que não é reventar a nossa bolha, eu acho que é expandir a nossa bolha. ui, adoro. Não, é muito isto, ou seja, nós não estamos a... Eu penso muito nisto, por exemplo, na zona de conforto. Tu não estás a sair da tua zona de conforto, estás a expandir a tua zona de conforto. Sim. Não, olha, para isto é que estas conversas servem. Ou seja, eu digo isto com uma rapidez total porque estou muito habituado a dizer, olha, rebenta a bolha. Yeah. Olha, Não, sai, ok, sim. sai da bolha, rebenta a bolha, não é? E às vezes, só o facto de dizeres isso já me está a fazer pensar imensas vezes sobre, ou imenso sobre tantas vezes que eu já disse isto e na realidade não era isto que eu queria dizer, era exatamente aquilo que estás a dizer que é. Ligar à malta agora, olha, não queria dizer isso. Lembras-te há 8 anos quando eu te disse isso? Afinal não rebentes bolha nenhuma, não é Não preciso, rebentes. expande só. Mas é super importante o diálogo e acima de tudo nós queremos desenvolver na cultura dos outros, porque, e isto aqui é mais uma vez a minha perspectiva, as minhas ideias, nós somos quase como se fosse uma caixa de ferramentas e cada vez que vamos ter uma experiência, cada vez que vamos fazer uma coisa nova, conseguimos tirar uma ferramentazinha dessa experiência. Se nós estivermos sempre a fazer as mesmas coisas, ficamos com um martelo muito bom, mas só conseguimos pregar pregos, não conseguimos fazer mais nada, não é? Qual é que achas que foi assim a maior ferramenta que te deu esta experiência nos Estados Unidos? Foi... E já sei que não foi só uma, não é? Não, Porque foram sim, foi mais, imensas. obviamente, mas acho que a proatividade foi muito uma delas, porque... E foi uma coisa muito que o escotismo também me deu, mas é completamente diferente para pôr em prática o que nós aprendemos no escotismo, dentro do escotismo e depois fora do escotismo. E eu nos Estados Unidos tive a oportunidade de fazer isso, foi proatividade. Se eu não fizesse nada, não ia tirar tanto quanto teria tirado. E olhando para trás, se calhar, podia ter aproveitado outras situações, podia ter sido mais proativa em certos aspectos, mas, ou seja, fui eu que fui ter com o professor e disse, olha, eu gostava mesmo de experimentar voleibol, e eu era uma naba a voleibol e fiz atletismo e eu mal corria, mas e até fiz bons tempos lá depois. Mesmo cheerleading, coordenação, zero, mas estava lá, estava com os pompons, não sei, houve uma das coreografias que eu não cheguei a aprender, que era das principais, então o que eu fazia era dançar com a mascote, enquanto elas estavam a fazer a coreografia, estás a ver? Mas é proatividade e é desenrascar-me e é chegar-me à frente, porque ninguém aproveitou aquele ano por mim, fui eu quem o aproveitou e era eu que tinha de tirar o partido daquela experiência. Portanto, acho que proatividade, se eu tivesse que responder uma coisa, era proatividade. Isto é a magia de gravar no exterior, mas eu estou a ver, e se tu olhar ali para aquela árvore, está ali um chapinho de peito ruivo, ou seja, está ali um passarinho, não sei se estás a ver ali muito pequenino naquela árvore ali ao fundo. Na que está deitada? Não, ali, já vi. Viste? Sim. Isto é um pássaro comum, mas que normalmente ninguém vê dentro de Lisboa e nós estamos agora a gravar, e isto foi uma coisa que eu me esqueci de dizer no início, é a primeira vez que estou aqui a gravar com vídeo. Nós estamos no exterior, estamos na minha faculdade, estamos no ISA, que é a Faculdade dos Escoteiros, é assim que eu lhe gosto de chamar. São 100 hectares disto, ou seja, 100 hectares de floresta. Claro que temos salas, não é? Nós não temos aulas aqui nos bancos. Olha, era muito bom. Era bom, era ótimo. Eu mudava-me já para aqui. Desistia de reabilitação psicomotora e vinha para aqui estudar. Não, eu acho que, fora de brincadeiras, é uma experiência muito rica conseguir gravar aqui. Que eu agora, ano passado, fiz um trabalho sobre um bocado a natureza e fui visitar uma forest school, conheces o conceito? É ter aulas na natureza, não? São miúdos, imagina, em vez de ir para a creche, porque eles não estão a aprender a ler e a escrever, estão a aprender a brincar e a trabalhar a parte da imaginação, da criatividade, e passam o dia inteiro, é na Quinta das Conchas, onde eu fui, e passam o dia inteiro cá fora. E fazem a cesta lá e tudo mais. É brutal. Pode estar a chover, eles vão tipo de galochas e fato completo e vão. É lindo, eu apaixonei-me por aquele conceito. Não, eu acho, e isto aqui é a minha percepção, nós quanto mais queremos andar para a frente e queremos ser proativos a criar novas soluções, esquecemos que há pessoas que já criaram a bicicleta, nós não estamos a inventar a roda, não é? E no fundo nós estamos a tentar criar novos sistemas de educação, estamos a tentar fazer com que as turmas sejam mais estruturadas,
e eu conseguir dar mais disciplinas a mais miúdos e de uma forma mais eficiente, mas às vezes isso não serve de nada. Não é? Às vezes não serve de nada nós estarmos a tentar impor aos miúdos aquela estrutura de uma escola, do infantário, com entras a esta hora e sais àquela hora, como se fosse um trabalho, não é? E isto é que eu vi, e também é aqueles casos em que tu te lembras sobre qual é que é o papel do escotismo na sociedade, não é? Estava a passar ali ao pé da Penha de França, ao pé de onde eu moro, e vi ali um jardinzito. E estavam uns 15 miúdos, com uma educadora da infância sentada assim à sombra, a olhar para eles, e eles estavam a brincar com paletes, com ramos, com tudo o que encontravam. E eu por acaso passei lá com a minha namorada, com a Rita, e os dois comentámos que, olha, é isto que os miúdos deviam fazer, porque eles estão a brincar mais com aquele balde cheio de terra do que vão brincar com os Power Rangers novos que saíram da última geração dos Gormiti. E eles não querem saber disso, eles querem saber no sentido em que a televisão e os próprios mídias acabam por deixar aquilo apelativo, porque fazem os programas cheios de cores e os miúdos adoram. Mas se tu deres a um miúdo 5 ou 6 paus e um terreno gigante para ele correr e andar e brincar e esburacar e fazer, ele vai adorar. O meu pai criticava-me muito no sentido de construtivo, de dizer, Francisco, então mas eu trago-te para o rally e tu ficas aí a brincar na terra, tu nem vês os carros a passar. Eu, pai, é verdade, os carros andam rápido e é o rally, não é? Só que, eu gosto mais é de construir bancos na terra, não é? Então ficava com os pauzinhos a fazer buracos. Era um puto estúpido e ainda sou. Mas... isso é brutal, sabes que há muitos miúdos que já não sabem, ou seja, não sabem, não foram estimulados para esta parte de brincar de maneira criativa. E eu acho que isso é um passo muito, 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 muito importante no desenvolvimento das pessoas. Mas já estão a voltar um bocadinho atrás, já tens muitos pais a voltar com o conceito da escola e dos brinquedos Montessori. Isso é o quê? Ou seja, existiu a Montessori, que foi uma senhora que teve uma escola que também puxava muito, ou seja, estavam dentro da sala, mas cada criança fazia o que queria e ao seu ritmo e respeitava muito, ou seja, quem mandava ali era a criança, não era o professor, não é? E isso agora está a voltar um bocadinho, tens muitos pais, por exemplo, isso já se vê um bocado, ou seja, já começa a ser também mais estético, tipo, não tens as camas altas, as camas estão no chão, então os miúdos conseguem deitar-se sozinhos e levantam-se sozinhos e têm os brinquedos ali à mão, está tudo, ou seja, por exemplo, armários, a roupa deles está à altura deles e eles é que escolhem a roupa, têm um espelho, por exemplo, estás na casa de banho, tens um espelho à tua altura, mas têm também um espelho mais baixo, onde conseguem fazer a higiene deles e dar-lhes muita autonomia. Isto depois também é preciso, é verdade, é preciso tempo, há muitos pais que não conseguem ter esta disponibilidade e é completamente justo, mas aqueles que têm há experiências muito interessantes nisso, mas não estou a dizer que as crianças que não têm essa experiência são menos que as outras, obviamente. Sim, eu não consigo ouvir aqueles pais que dizem agora tive um filho, parece que tenho mais um emprego. Não, é assustador. E é assustador eu ouvir aqueles pais que falam dos filhos como se os filhos fossem mais uma tarefa que têm de desempenhar. Não é? Eu não acho que haja nada que nós consigamos comparar a ter um filho. Não é ter uma namorada, não é ter um marido, não é ter um trabalho, não é ter um projeto, no fundo tudo isso e muito mais. Sim, a cena é... Desculpa, ter um filho é a responsabilidade de criar desde raiz algo, a coisa mais parecida com o que eu consigo arranjar na minha área, é quase como se fosse cuidar de uma horta infinita. Eu acho que é de uma árvore. Mas uma horta ainda é mais complexo do que uma árvore, ou seja, justo. É como se fosse uma floresta. É uma floresta de árvores imensas, porque ele não está só a desenvolver a árvore da criatividade, está a desenvolver também a árvore das amizades, da comunicação, a árvore de tudo. Sim. E criar um filho é uma experiência para a qual eu estou super, ansioso. A sério? Não digo que apetece-me imenso, mas também não digo que tenho medo. É uma coisa que eu estou de braços abertos para receber. Não digo que seja nesta altura da minha vida, de todo. Não é com 19 anos que eu quero. Ouviste, Rita? Não é agora. Rita, mas vamos esperar. Eu estou ansioso no sentido de quero ter essa experiência que eu sei que é diferente de todas as outras que alguma vez vou ter. Sim. E esta responsabilidade de criar um filho é uma coisa que a mim, e volto um bocado atrás, faz-me confusão os pais dizerem é mais uma função, é mais uma tarefa e eu não tenho tempo.
E eu vejo os gajos empreendedores a dizerem cria a tua própria empresa das 5 às 9 e quando sais do trabalho, pá, vai ao ginásio e depois cria uma empresa e só te deitas às 2 da manhã e Não nananã. conseguia. E eu penso, se há pessoal que pensa assim no mundo dos negócios, também acredito que hajam muitos pais que depois dos filhos estarem a dormir ainda vão ler um livro sobre educação de crianças, que ainda vão pôr-se a ler blogs ou a ver vídeos ou o que quer que seja para se educar para o que é que eu posso fazer para que o meu miúdo goste de legumes, o que é que eu posso fazer para ele se entusiasmar com a escola, que escolas é que há, o que é isto de ter uma escola na floresta, não é? Yeah. E cada vez mais sinto que há esta procura dos pais, mas não há o suficiente introduzido projetos que consigam dar a solução a isto, porque estamos tão habituados a que a nossa vizinha diga eu por acaso meti-o naquela escola e por acaso até tem os professores fixes e tudo. Está vivo. E, Portanto, e mete naquela escola. Mas nós felizmente temos um projeto que é extracurricular que acaba por complementar todas as outras vertentes que muitas vezes na escola são esquecidas, que é a comunicação, que é a brincadeira, que é a responsabilidade individual, que é aquilo que é a solução de todos os males do mundo, que é o escotismo. Yeah. Pá, eu adoro o escotismo, sou apaixonado pelo escotismo e ainda agora estava a dizer tenho uma tatuagem escotista e espero nunca me zangar com o escotismo, mas é uma coisa que está dentro de mim e acredito que não vai sair. Não sei se quer ser dirigente, estou super entusiasmado da mesma forma que estou ansioso para ser pai. Yeah. Ser dirigente para mim acho que vai ser uma experiência muito fixe, mas também não sei se o quer ser, no sentido de ainda não lá cheguei, portanto ainda não sei muito bem o que é que é. Ainda falta também. Ainda falta. Yeah. Aproveita agora. Isto tudo para fazer uma ponte enorme, e eu digo que às vezes gosto de construir pontes entre os vários argumentos e os vários temas que vamos falando. Depois desta ponte enorme, quero chegar àquilo que foi o teu percurso escotista, não é? Explica-nos, ou explica-me neste caso, porque isto aqui é uma conversa a três, estamos nós os dois e está a câmara, estão as pessoas que estão a ouvir isto, não é? Mas explica-me a mim o que é que foi isto do teu percurso escotista e, acima de tudo, como é que tu começas a introduzir aquilo que são as tuas habilitações académicas dentro do escotismo? Quando é que foi este momento em que tu começaste a pensar, ok, aquilo que eu estudo faz falta e realmente pode não estar a ser abordado da melhor forma aqui dentro, eu quero dar o meu input, eu quero tentar resolver alguns problemas. Quando é que foi este momento? De que forma é que isso processou? Aconteceu muita coisa na quarta, completamente. Também porque foi nessa altura em que eu entrei para a faculdade, pronto, é isto. E, sei lá, acho que, obviamente que as outras 3 secções me levaram ao curso onde estava, porque foi na terceira secção que eu comecei a fazer serviço. Fiz 2 semanas em 2 semanas? Sim, em 2 anos diferentes em Fátima com pessoas com deficiência. E logo aí ficou ali um bichinho, foi uma coisa que eu gostei muito e já fazíamos serviço, na altura não era serviço é só na quarta, mas na terceira já fazíamos voluntariado, sim. Mas foi muito na quarta, ou seja, entrei para a faculdade, comecei a perceber o que era a reabilitação psicomotora e comecei a ter muito mais noção da inclusão que ainda não existe em Portugal e às vezes no escotismo. E foi engraçado, porque estavas a dizer que esperas nunca te chatear com o escotismo, mas eu tive um momento em que me chateei com o escotismo. Eu chateei, fiquei desapontada, porque eu não sei se aconteceu a ti, mas eu na terceira, para mim é tudo mágico. Eu pensava, bolas, como é que uma coisa que foi inventada há tanto tempo por Baden-Powell ainda hoje faz sentido, ainda hoje educa as pessoas e forma pessoas tão boas, tão... Eu costumo dizer que a quarta é a secção em que se tira o véu da magia do escotismo, sim. Em que as pessoas percebem, as falhas que o movimento tem. Percebemos que os adultos é quem estraga isto tudo, que nós culpamos as crianças, as crianças já não têm interesse de vir para a sede e tudo isso, mas que chefes é que têm? Que interesse é que também os miúdos têm de vir para aqui para a sede se já têm a papinha toda feita e não estão a ter proatividade, nem estão a envolver-se nas tarefas. Os chefes é que fazem as contas das patrulhas, os chefes é que fazem as angariações de fundos pelos miúdos, os chefes é que fazem os doces para os miúdos venderem. Eu estou aqui o quê? Estou a pôr os lobitos a venderem calendários, mas os miúdos nem sequer os calendários fizeram. Não é? Então já não há este envolvimento jovem. Nós falamos, o envolvimento jovem é uma bandeira muito gira de abanar. Nós pomos caminhões nas equipas nacionais, boa, abanei essa bandeira. E os pioneiros também participam na construção das atividades de raids e não sei o quê. Eu não sei se eu agora estou a tocar num nervo, porque é isto mesmo que eu sinto que é. Sim. É isto que estraga o escotismo, é não deixarmos ser os jovens a construir aquilo que é o escotismo. Porque Baden-Powell, e as pessoas não têm noção disso, eu falei disso com o Bruno e volto a tocar nisso, Baden-Powell chega à Bráuncia
e não tinha nada estruturado. Ele não chega lá com um guia de campo. Yeah. Ele não chega lá com uma hora de alvorada nem uma hora de deitar. Ele não chega lá com estrutura nenhuma. E nós hoje em dia chegamos aos miúdos e impomos imensas regras. E dizemos, é esta hora que vocês acordam e vão comer isto e vão se deitar a estas horas, o almoço é isto, o Porque jantar é eles estão isto. habituados durante a semana também. Mas não é isso que é o escotismo. Sim, Não é? O escotismo sempre foi o sítio onde... Eu não estou a dizer para não haverem regras. Não, Tem de haver eu- regras e eu tem de haver percebo isso. estrutura. Eu acho que é engraçado porque nós temos uma visão, nós temos agrupamentos completamente diferentes. Nós sentimos muito isso. O Oeste não é assim tão parecido com o resto dos núcleos de Lisboa, sabes? Eu sinto que vocês, no resto dos núcleos, ou pelo menos do que eu tenho conhecido, é muito mais estruturado. É. Nós também temos, mas, por exemplo, vocês não cozinham com fogo para aí. Nós não cozinhamos muito com fogo em Nós campo. cozinhamos É muito, raro. muito. Nós fazemos construções gigantes todos os anos. Eu fazia, né? Há muitas coisas que nós ainda fazemos que puxa essa cena que estás a comentar, é muito interessante. Se quiseres podes ir para Cós. Ok. Olha, Traz a vou Rita ponderar, contigo. Não posso porque eu adoro a minha graça e a minha Se graça. calhar não me vou juntar contigo à graça. Tá Vamos bem, tá mudar Mas o podes vir. agrupamento. Não, e a graça, e isto aqui é a minha perspectiva, e eu adoro o meu agrupamento porque é um agrupamento que é muito aberto. Eu tinha 17 anos, estava no meu primeiro conselho de direção a falar só com os chefes da direção, Isso é fixe. a propor um projeto novo para os guias do agrupamento. E darem a abertura de um puto com 17 anos sonhar e construir um projeto de raiz e dão-lhe a sua própria equipa e dão-lhe X dinheiro para ele fazer as cenas. brutal. E eu penso, não, isto aqui é que é mesmo um meio de criatividade. Eu tenho a vontade, eu tenho o tempo, eu posso realizar. Isso é uma coisa que só nos sonhos dos miúdos é que às vezes acontece. Sim, E eu tive sim, essa sim. oportunidade no meu agrupamento, que é uma oportunidade que é muito raro os jovens terem. Sim, vocês É? com os Santos também conseguem ganhar mais dinheiro que nós. Sim. Então ali na Graça nós estamos ali no festa. cantinho. Mas os Santos, isso é a muleta do nosso agrupamento no sentido em termos monetários. É brutal. E estes últimos 2-3 anos sem Santos Populares foi assim uma quebra. Pois, não quebra acredito, mas porque- este ano está em força. Sim, este ano esperemos que venha a força e Não, eu acho que já vai estamos haver aí muita malta a combinar as coisas. Sério. Está ali mais um passarinho. Isto aqui é o problema também de gravar no exterior, é que temos muitas distrações, já não são só paredes brancas, mas acho também Não, é o excelente. bom da coisa é não haver paredes brancas. Gravar num sítio sem paredes e sem teto é ótimo. Mas Isto tudo para chegar à conclusão e à pergunta que eu tinha feito, porque eu interrompi no sentido de a quarta é quando nos tira o véu da ingenuidade de que o escotismo é perfeito. sim. Não é? Tu tiveste essa experiência? Sim. Eu ia dizer exatamente, não é exatamente, mas ia dizer uma expressão muito parecida com a tua. Tenho uma amiga minha, que até é da minha turma. Quando eu fiz a promessa da quarta, ela disse-me: na promessa tu não ganhas só um lenço, ganhas também um par de olhos. E tipo, o clique que dá ali da quarta, em que tudo é mágico, tudo é brutal. Da terceira, não sei se disse quarta. Epa. Para a quarta, de. Há muita coisa que é preciso mudar, mas também não vai mudar sozinha. Não Estamos vai, aqui com o Besor. não vai Sabem que- mudar sozinha. No último podcast nós tivemos um cão a passar à Ai, frente da eu cama. queria ver um cão. E agora tivemos um besouro. Não faz mal, Posso ele já trocar? se foi embora. Ganhamos um par de olhos. Ganhamos um par de olhos e pronto, e ter esta mudança de é tudo mágico para há muita coisa que é preciso mudar mas não vai mudar sozinha, tem que ser eu, e do nada não é só no meu agrupamento, porque depois passei para a parte de núcleo quando estive no Cenáculo, na EP, e fui coordenadora da EP mais tarde, e antes do confinamento ainda fui convidada para fazer parte do departamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, aquela magia e aquela coisa que eu estava a ver muito a nível local, de repente cresce, e cresce também, é um bocado mal dizer isso, mas cresce também a desilusão, porque e custa muito, porque não, aquilo que eu vi que é preciso trabalhar no meu agrupamento também é preciso mudar noutros sítios, é preciso mudar em muito, e às vezes nós culpamos um bocadinho a parte nacional pelo que está a acontecer nos agrupamentos, mas a verdade é que há muitas coisas que não podem ser feitas pela parte nacional, tem que ser o agrupamento, e nós falámos disso quando foi, porque eu fui para o departamento dos ODS e trouxe a vertente mais de sustentabilidade, ou seja, dentro da sustentabilidade nada, dentro da sustentabilidade trouxe a parte social e a parte da inclusão mais precisamente, a parte
Pá, inclusão psicológica não é psicológica, pá, ai, que parvoíce. Mas pronto, a inclusão física e nas palavras e a maneira como falamos e do que falamos e quando é que falamos. E nesse mesmo ano também houve uma coisa que foi falada em Conselho Nacional de Representantes, que era o facto do CNE não ser inclusivo. E é verdade, não é. Mas há muita coisa que não pode ser feita, não pode ser decidida a nível nacional. Uma das propostas que foi feita foi ter um distintivo diferente e um lenço diferente para quem tem uma deficiência. Mas isso não é inclusão. Isso é integração e toda a gente. Depois tens miúdos que são parvos nos exploradores, porque estão na idade para ser parvos, que veem alguém com lenço diferente no Akanac, por exemplo, e que veem que sabem que o lenço, que aquele é das pessoas com deficiência, e depois dizem coisas que magoam, não é? E mesmo que não digam diretamente, isto aqui é uma coisa que eu próprio experienciei, não no sentido de fui vítima, mas acabei por ser vítima indireta de bullying. Eu era muito gordo na altura. E lembro-me que nunca houve uma ofensa direta para mim a dizer gordo porcaria, sai daqui, não sei o quê. Mas há sempre aqueles burburinhos de lado, há aqueles risos na sala, há aquele riso no balneário, há aquele risozinho quando passam por ti no corredor, e não acredito no escotismo ou no Akanac, não é? Se essas pessoas tivessem um lenço diferente, fossem apontadas diretamente, mas há muitas formas de agressão e há muitas formas de tu conseguires atingir aquela pessoa. Até com um olhar tu consegues magoar alguém. Sim. E é uma coisa que, e nós não damos valor a isso, mas agora talvez com a pandemia e com as máscaras a tapar metade da nossa cara, começámos a perceber aquilo que é o valor dos olhos e da expressão facial nas pessoas, para nós percebermos que aquela pessoa está zangada connosco ou não, que tipo de humor é que aquela pessoa tem ou não. E não sei se alguma vez estudaste isso, mas pelo menos eu sempre tive algum interesse naquilo que é as expressões faciais. Comunicação que é que não verbal. Exatamente, a comunicação não verbal. Até a forma de nós andarmos, a nossa expressão física diz muito sobre nós. E não há, e não acredito que houvesse muito espaço para a agressão verbal dentro do CNE, no sentido de és uma porcaria, ou és deficiente, ou és aquilo, mas ia haver muito, se nós não integrássemos essas pessoas de forma total, porque não acredito que seja fazer só um esforço numa vertente. Porque não é só pôr uma rampa nas escadas do agrupamento que vai fazer com que aquela pessoa esteja integrada. Se nós depois não conseguimos explicar o que é o sistema de progresso a um miúdo que tem uma deficiência, de que é que serve o sistema de progresso? Sim, e depois também tens tens este lado que é a agressão e a violência, e depois também tens o oposto, que é o coitadinho e a infantilização de adultos. Tipo, é um menino, mas é um menino com 40 anos, não é um menino, é um adulto. E esta parte também não se trata de ser mais má ou menos má, é má na mesma, isto também não se deve fazer. Se é um adulto que está no CNE, por muito que tenha uma deficiência, deves tratá-lo como um adulto. É um adulto e há coisas que não consegue fazer, também há coisas que eu não consigo fazer e coisas que tu não consegues fazer. E isto é respeitar. E trabalhar com isso. Mas acho que isso é uma coisa um bocado controversa de dizer a pessoas que não estão dentro da área. Sim. Porque isto aqui é a minha opinião. O CNE, da mesma forma que é o campo onde os miúdos conseguem expressar a sua opinião, também é o campo e é o sítio onde os adultos vão para lá ser especialistas das áreas que não estudam. Há muitos adultos especialistas de coisas que nunca leram sequer um livro. E também tens muitos adultos que não são chefes. E tens muitos apesar adultos de terem que não... lenço. Exatamente, e não são dirigentes e não sabem ser um irmão mais velho, nunca foram escuteiros na vida, não sabem fazer se calhar 3 ou 4 nozes, mas são chefes nacionais. E isto aqui, e se calhar não te preparei no sentido de dizer previamente quem é que eu sou dentro do escotismo ou não, ou que tipo de opiniões é que eu tenho, mas eu acredito naquilo que o Baden-Powell idealizou, mas não consigo acreditar naquilo que é o escotismo que o CNE vive neste momento. E a melhor maneira de reformular uma casa é por dentro, não é? Então é estúpido, mas eu com 18 anos já estava a querer entrar em estruturas nacionais, já estava a começar a fazer conversas muito chatas com certos chefes e a fazer perguntas que o jantar acabava muito mais cedo e o prato ficava metade por comer e levantavam-se e iam-se embora, porque eu chamava certos temas e fazia certas perguntas que então mas calma lá, se em Brownsea os miúdos não tinham atividades marcadas, porque é que nós não damos 15 minutos de descanso a um explorador num acampamento? Para ele subir a uma árvore, para ele brincar com um pau, para ele fazer uma fogueira sozinho, para ele tem de se queimar para aprender que o fogo queima, porque nós nunca vamos saber que o fogo é quente se nunca lá cozinharmos, nós nunca vamos fazer, e tu já estiveste a dizer que vocês no vosso núcleo, ainda bem que a malta do Oeste está aqui representada. Eu por acaso tenho cada vez mais tido contacto com o Oeste, não tinha, sabia que vocês existiam, sabia que vocês existiam, mas
assim, são uns bichos. Somos esse um pessoal mito. Não, vocês são de longe, é só isso. E dentro daquilo que é a realidade local da região de Lisboa, quando chegas a um concelho regional e toda a gente diz Ferreira do Zezer não serve para nada, vocês dizem, é verdade, nós temos aqui o céu, tipo, para O céu é nós brutal. é tranquilo. Tipo, Ferreira do Zezer não serve para nada. Mas eu que estou ali no centro da Graça, ao lado do castelo, Ferreira do Zezer não serve mesmo para nada, porque nós não temos aqui nada, nós temos de ir para Setúbal para acampar. Pois, vocês, ou seja, foi bem engraçado porque imagina, nós, para as construções, vamos nós tipo ao Pinhal buscar madeira. E eu já conheci agrupamentos que compram paus para fazer construções. Nós nunca comprámos paus, ou pelo menos não sei se comprámos paus, mas sei que nós, no final do Acanac, por exemplo, vai lá uma carrinha carregar talouros do Acanac que sobraram e nós Para vocês ficarem com eles. E nós ficamos com eles. Ou seja, nós não temos ali árvores. Nós estamos num tipo, espaço completamente residencial. Não. Eu nunca tenho muita força para carregar eucaliptos, sou sincera, mas é muito fixe. É uma experiência, foi assim que começou. E eu sou muito proponente de que o escotismo seja feito consoante aquilo que Baden-Powell propôs e consoante aquilo que são os objetivos que ele vinha solucionar, os problemas que ele vinha solucionar. Nós não temos noção, mas em termos históricos, Baden-Powell só criou o escotismo para solucionar um problema, que era os adolescentes estavam completamente perdidos e a irem por caminhos muito errados na vida. Hoje em dia no CNE não é isso que nós estamos a tentar solucionar. Eu fui esse caso, eu entrei no escotismo porque andava a fazer muita porcaria, andava a roubar e era estúpido, era um puto estúpido, tinha 10, 11 anos e a minha mãe pôs-me dentro do escotismo. E eu fui esse caso raro de, olha, é uma ferramenta para reconstruir um jovem de ser uma pessoa com uma identidade de porcaria, posso dizer mesmo, e estou a falar de mim próprio, por isso é que posso falar com esta abertura, uma identidade de porcaria para construir uma pessoa que eu hoje considero que não digo que seja uma pessoa de excelência, mas com muitas vertentes muito bem adquiridas e muito bem formatadas, de forma a eu consigo dizer que sou um adulto responsável e pronto para a vida. E isso é o objetivo do escotismo. O objetivo do escotismo é pegar nestas árvores feias, nestas árvores que estão a ocupar espaço e estão a chatear as outras e são quase invasoras, e dar-lhes assim certas tesourinhas e dar-lhes certas força para um lado, força para o outro, dar-lhe o sistema de progresso para ela se motivar e crescer mais, e de repente, olha, é uma árvore que dá sombra a outras pessoas, que dá nutrientes às outras plantas para elas crescerem também, e conseguimos construir estes jovens que se acabam por tornar adultos. Isto foi uma grande divagação, foi um grande círculo, e isto tudo para chegar à conclusão de o projeto inicial do escotismo, e Baden-Powell tem muito poucas coisas específicas sobre a integração de deficientes dentro do escotismo. Pessoas com deficiência, desculpa. Pessoas com deficiência, desculpa. Agora devolvo a desculpa para ti. Não, eu não gosto nada de ser essa pessoa. Eu não queria passar por cima de ti, mas era explicar desta parte. Não expliquei. Mas passei só por cima de ti e não gosto de fazer isso. Isso é bom tu fazeres porque não estás a explicar só a mim, estás a explicar também a quem está a ouvir. Sim, mas eu não queria falar por cima de ti assim como falei, desculpa. Ele tem um capítulo num livro que é o Auxiliar ao Chefe Escuta, e tu já deves ter ouvido falar desse capítulo, ou pelo menos já te devem ter mostrado, ou já deves ter lido também, que é exatamente a importância do escotismo na reabilitação destas pessoas. Porque é que o escotismo é importante para estas pessoas, para a família dessas pessoas, e claro que cada caso é um caso, porque há pessoas que têm dificuldades, mas vivem sozinhas, têm uma vida, têm trabalho, têm filhos, foram estimuladas, tudo, e têm deficiências. Ou seja, eu também tenho, tu não tens? Eu tenho, de certeza que tenho. Tu usas lentes de contacto para aí, não? Não uso. Okay. Não uso, não tenho qualquer tipo de problemas de visão, mas tenho, por exemplo, escoliose, que acaba por ser uma deficiência. Ou seja, é um problema da minha coluna, mas que acaba por me condicionar numa data de coisas na minha vida. Não mas posso adaptas fazer a tua coisas. Vida e as pessoas à tua volta adaptam o que está a acontecer. Minhas necessidades. Exato, é isso que temos que fazer, mas é a dimensões diferentes, percebes? Sim, dentro do escotismo, isto aqui foi uma discussão que eu tive e espero nunca mais voltar a ter com uma pessoa que tenha lenço verde escuro ao pescoço, que é, eu não concordo que nós façamos a inserção de pessoas com deficiência dentro do escotismo. Às vezes é muito difícil. Vamos lá, é verdade, é difícil, mas nós não estamos a dizer para uma pessoa com deficiência ficar sozinha com 40 lobitos. Não estamos a dizer isso. Calma, então tens que separar o escoteiro com deficiência e o adulto no CNE com deficiência. Sim, podemos separar os dois, mas também eu posso pôr um miúdo com um cara de liderança e se calhar já está a fazer mais coisas do que certos adultos fazem. Sim, é verdade. Ou seja, também acaba por haver aqui uma grande mistura, e desculpem lá o pessoal que não é escoteiro, está aqui a ouvir muitas terminologias escotistas.
Isto tudo para chegar à conclusão de que Baden-Powell propõe e diz, e não passo a citar porque dei esse livro a uma pessoa. Está na net. Se calhar está na net, mas também agora estou sem net, portanto não vale a pena. O escotismo é um dos poucos sítios onde há esta abertura para sonhar para além dos limites. E se nós já temos uma escola que muitas das vezes impõe certos limites, e se tu não sabes fazer contas és burro, e se tu não sabes decorar 7 páginas para a história és burro, e se tu não entendes aquelas fórmulas químicas e não estás mesmo a atinar com a tabela periódica, és burro, e se não sabes decorar as coisas para os testes, és burro, e uma pessoa que não tenha essa capacidade, mas se calhar tem uma capacidade criativa enorme, não tenho a capacidade de entender coisas racionais. Não sou bom em matemática, mas sou ótimo em artes. A parte abstrata, E adoro fazer, não vou dizer quadros porque é o habitual das pessoas dizerem ele não é bom em matemática, mas pode ser bom pintor. Mas vamos imaginar que poderia ser um ótimo músico e tem uma audição, um tom perfeito, que é aquilo que se diz que os músicos top têm. É ouvido... acaba por ter Sim, conseguem ouvir e sabem que nota é que estás a tocar. Isso é bem fixe. Imagina que o miúdo tem isso, mas nunca vai descobrir isso, não é? E nós às vezes não fazemos essa exploração, mas dentro do escotismo há a abertura para fazer isso. Dentro do CNE, o que é que tu mudavas? Não vou dizer a nível nacional, mas que coisas pequenas é que a nível local, porque tu também explicaste que a grande angústia também é nós às vezes estamos a tentar criar soluções que são nacionais para realidades locais que são muito distintas. Sim, nós fazemos parte da mesma região, e já é completamente diferente. E mesmo dentro do núcleo é completamente diferente. Muito diferente. O que é que eu mudava? Até a nível pequeno, ou seja, se eu estou num agrupamento, quais é que são assim, as 3 primeiras coisas que eu devo olhar à minha volta para perceber se estou a fazer bem, se estou a fazer mal? Pá, imagina. Eu acho que, por exemplo, a COS nos falta um bocadinho termos o nosso espaço, a nossa sede como deve ser, porque nós estamos num sítio que é da paróquia, se não me engano, ou da junta, uma coisa assim, e não podemos decorar à nossa maneira, sabes? Já tive em sedes que são brutalíssimas e nós para já ainda não temos dinheiro para construir a nossa sede, e isso aí acho que nos dava outro sentido de isto é nosso e cuidávamos muito melhor por ser nosso, percebes? Isso aí é uma falha um bocadinho grande que nós temos. Depois uma cena que também depois passa a ser de núcleo e consequentemente se calhar também a nível nacional, eu alterava algumas coisas, alguns temas, e como são falados alguns temas na parte da formação de adultos, acho que isso aí poderia trazer uma grande diferença, e em algumas situações eu acho que desaparecia com algumas cenas tipo distintivos e começava a fazer coisas mais adaptadas, porque às vezes esta coisa de os fáceis eu percebo que é tipo a base, mas há outras coisas, por exemplo aquele sentido da vida em campo e essas cenas assim, ou mesmo as especialidades, é muito geral, é suposto servir o maior número de escuteiros possível, e há muitas coisas que têm que ser adaptadas às pessoas, porque tipo, imagina, eu sou acólita, tudo bem, mas não sei uma cena e já não posso ter aquilo, pá, não é que eu queira, porque, ou seja, sim, eu vejo nós isso, temos muita gente isso. Que trabalha para os distintivos, não recebe os distintivos porque trabalhou, é tipo, aquele distintivo é bem fixe, foi bem ter os distintivos, ok, então tenho que fazer isto, normalmente não faz aquilo, o que é que, pá, acho que devia de ser mais adaptado. Sim, mais personalizado, porque isso. Nós estamos a tentar criar um sistema que é um bocado como a escola, daqui a bocado os escuteiros estão a fazer exames para ter o lenço, estão a fazer testes para saber se sabem as datas ou não, e isso aí deixa mesmo muito triste, e felizmente não é a minha realidade local de todo, porque eu lembro-me, por exemplo, e até agora, estou a trabalhar para fazer a especialidade, imagina, de artes marciais, porque faço artes marciais já há 2 ou 3 anos, e não digo que seja especialista, mas há um dos pontos que é faz a arbitragem de uma prova, não sei, e eu não tenho a capacidade técnica para fazer a arbitragem. Só a partir de faixa castanha, que é uma coisa que demora quase 6 anos, é que eu posso fazer a arbitragem na minha arte marcial. Eu não vou não ter a especialidade por causa disso, não é? Eu chego ao meu clã, eu exponho a dificuldade, eu digo, olha, é assim, eu não consigo fazer essa arbitragem, mas vou propor dentro da minha academia haver
Adaptação. uma adaptação e em vez de arbitrar um evento a nível nacional, vou fazer uma arbitragem de uma coisa entre dois gajos que estejam agora a começar e vou explicar o que é que se está a passar durante aquilo. E se calhar o meu clã diz, olha, ok, pode ser, fiz. E é saber reconhecer e saber explicar, estás a ver? Porque só aí a cena de reconhecer, ok, eu não consigo fazer isto, mas posso fazer isto. Ou porque é que eu não consigo fazer isto? É o bom do sistema de progresso atual, agora este novo, que é muito aberto. Isso aí foi uma coisa boa, O pessoal queixa-se de já não tenho aquelas provas específicas para fazer. Isto foi um tema do meu cenáculo e sei que é uma queixa de alguns elementos do meu clã, que é já não temos uma prova específica para fazer certa coisa. E eu digo, mas tu podes fazer essa prova na mesma para completar este trilho. Mas isto dá a abrangência para quem não consegue escalar a montanha de 5.000 metros que a prova dizia, para se calhar correr 500 metros. Que é uma coisa que é super difícil para alguém que tem mais do que 100 kg. Não é? Mas eu acho que em alguns agrupamentos isso não acontece. E é uma pena. É uma pena não acontecer porque estamos a deixar a porta entreaberta para muita gente. Porque não digo que o escotismo não os aceite, mas o escotismo não os integra de forma total porque está estruturado de uma forma... Mas acho que aí não é culpa do CNE, é culpa do agrupamento, percebes? Sim, em termos das estruturas geral, mas eu também vejo que nós cada vez mais, e isto é a minha dificuldade a nível nacional, por exemplo, tivemos agora a fazer 2 novas especialidades e nas reuniões que estávamos a ter para fazer vários pontos das especialidades, que eram especialidades que eu não posso dizer que vão sair, não é? Mas eram especialidades ligadas ao ambiente, chato, mas ligadas ao ambiente e... Nós estamos com a dificuldade de, eu não quero fazer esta prova demasiado específica, mas também não quero deixar tudo em aberto, porque senão que especialista é este que organiza um evento? Ok, organiza um evento, mas devia ter uma temática definida. Mas a temática do ambiente também pode ser observada de bué de formas. Então não vamos definir a temática. Então, mas e como é que nós vamos fazer? Vamos pôr um mínimo de pessoas que têm de impactar? Não, então e os miúdos das aldeias, que não têm 50 pessoas para ir à exposição? Pois, a realidade... Então é muito difícil fazer estas coisas. É muito difícil não deixar a porta totalmente aberta, mas também não a deixar fechada para toda a gente. Tem que só há 2 ou 3 miúdos no país que conseguem fazer aquilo. Sim. Por exemplo, a insígnia da vida em campo. Eu acho que aquilo é só estúpido na dificuldade que tem. Sei lá, eu acho que depois, mesmo que tenhas, imagina, 5 pessoas consigam fazer essa especialidade, há coisas que só fazem de propósito para aquela especialidade, depois o resto do tempo não fazem aquilo, percebes? É isso. Eu acho muito bonito. Devia ser uma coisa que tu faças durante... Eu acho muito bonito e certamente poético a primeira frase que está na página das especialidades ser uma frase de Baden-Powell que é o objetivo da insígnia não é conquistá-la, mas sim usá-la o máximo de vezes possível. Ou seja, a insígnia deve ter uma utilidade, não é? É poético, mas não é aquilo que são. Não é aquilo que está a acontecer. Não é aquilo que... Não me digam que um miúdo que tirou uma especialidade de carpintaria agora fez todos os... Caiu uma cena e passou-me por cima da tua cabeça. Eu senti! Foi mágico, não tem utilidade prática. Pois é isso, eu acho que há alguns que não têm, mas eu percebo que seja importante ter várias especialidades porque assim há algum que tu podes achar, ninguém faz isto, mas depois até há alguém que faça. E então eu percebo isso. É muito, ou seja, há sempre, há muitas coisas que é um tipo... peixinho de rabo na boca, é difícil nós... Há sempre para todo lado, portanto é muito, mas eu acho que pronto, eu focava-me em formação de adultos e eu dava uma sede nova ao meu agrupamento, que fosse deles. O espaço do agrupamento é o espaço onde a magia acontece. Eu acho que sim. Porque nós não estamos neste momento na nossa sociedade, talvez daqui a 20 ou 30 anos estejamos de volta a esses modos, mas os miúdos não podem ir acampar quando lhes apetece, fazer o que lhes apetece e vão para o Pinhal fazer um abrigo e dormem lá 7 dias seguidos. Não estamos nesse momento do CNE, pelo menos a nível geral, isso já não é permitido, já temos de avisar a Proteção Civil com 15 dias de antecedência. Mas isso já há certas ideias que não vêm com 15 dias de antecedência. Imagina, é na véspera que os miúdos querem ir. Sim, eu percebo isso, mas eu acho que isso já é de antes, sabes? Porque nós temos o Acampas, que é na Páscoa, que é mesmo feito sempre, só este ano é que foi feito num parque de campismo, fazemos sempre em Pinhal, de alguém conhecido a maior parte das vezes, e é sempre perto de Cós, que é para conseguirmos lá a madeira toda connosco. E temos que avisar bombeiros, polícia, proteção civil, toda a gente, porque se acontecer alguma coisa eles têm que saber. Eu percebo essa cena de quereres fazer acampamento muito louco, tipo, bora agora e vamos. Mas... Não, hoje em dia há esse mínimo necessário. O que eu estou a dizer é mesmo
até em termos oficiais, nem é tanto avisar as autoridades competentes, porque isso aí teríamos de avisar sempre que à polícia que estávamos no meio de um pinhal, porque caso venha um fogo, nós estamos a fazer eles fogueira. têm de saber que não se vão meter com bulldozers para a frente que ainda levam um puto atrás. Justo, Ou seja, eles têm de saber que estamos lá. sim. O que eu estou a dizer é muito difícil, hoje em dia, os miúdos pegarem e irem acampar assim à maluca, não é? Sim. Como antes. Nem vou dizer é tão difícil agora, consoante não sei o quê, vou só dizer já não é o mesmo que antes. Antes era mais fácil. Sim. Em quase todos os aspectos. Por acaso tenho um grupo de amigos que já fomos acampar assim algumas vezes, mas sei que nem toda a gente tem a mesma sorte que eu. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. Ou seja, isso aí eu acredito que seja das essências do escotismo, é o poder ir para campo um bocadinho quando nos apetece. Estava a dizer, o agrupamento e o espaço do agrupamento deve ser o sítio onde nós nos sentimos mais em casa e não podemos fazer essa decoração, deixa-me muito triste. Eu também estou numa sede onde nós não podemos pôr pregos na parede, porque são as paredes da paróquia, não podemos pregar nada, então estamos um bocado condicionados no sentido em que só podemos fazer amarrações às estruturas já existentes, ou se queremos pendurar uma coisa qualquer temos de se calhar fazer um fio qualquer e depois pendurar nesse fio. É chato, é muito chato, porque às vezes apetece-nos pintar as paredes todas e pintar na parede o ideal da nossa equipa, ou pôr a lei do escuta na parede, e não podemos fazer nada. Isto tudo é um grande círculo e mais uma ponte gigante que eu estava a fazer para nós chegarmos a uma coisa que eu queria falar contigo, que é exatamente o que é que está a faltar nesta formação de adultos, porque eu não estou em formação, nem sei se tu chegaste a entrar em processo de formação, não, mas tens uma opinião minimamente formada sobre aquilo que é a formação de adultos, porque acredito que tal e qual como eu, estejas interessada no assunto, em que eu a primeira vez em que vi um chefe que, mas porquê é que ele tem ali 2 contas ao pescoço, porquê é que os outros não têm, o que é que se passa ali? Aquele é formador, como assim, o que é ser formador? Ele dá formações de certas coisas a adultos para depois eles terem ferramentas. O quê? Sério? Então mas porque ele tem 3 contas? Tem 3 contas, aquele é formador dos formadores, e eu, uau, grande cena, e depois comecei a me interessar e estou sempre a meter conversa com esses chefes, com esses dirigentes. Dentro daquilo que é o sistema de formação atual, há uma coisa específica que me faz assim mais impressão, que é, não digo que devesse ser obrigatório, mas devia haver mais tempo em campo, devia haver mais experiência de campo. Eu sei que há muitas formações que são de fim de semana e vão para um parque qualquer ou vão para um centro de atividades e vão fazer lá escaladas e vão fazer isto, vão fazer aquilo. Vem um bulldozer, mas não faz mal, isto é o easy, é o normal. Tu investias também mais nesta parte prática? Sim. Imagina, eu também não sei a 100% o que é falado na formação. Uma das coisas que eu sinto das pessoas à minha volta é que não há uma formação diferente para candidatos a dirigente e novice a dirigente. Tens muitas formações logo no início do primeiro ano de malta que já era escoteira, que vai para lá falar de coisas que ouvimos falar o tempo todo, da história do BP e do CNE em si, e acho que isso aí desmotiva logo um bocado. Eu não me admira se alguém me disser que saiu do CNE porque achou que a formação era um bocado seca, aos moldes e tudo mais. Acho que devia de haver muito menos tempo sentados com alguém a falar, devia de ser mais dinâmico, e acho que é muito importante. Depois também dá aquela divisão do que é que era ser escoteiro e agora qual é que é a minha função como chefe. Eu já não sou escoteiro, não estou cá, a pessoa que está a fazer formação já não está lá por si, está pelos outros. Está a ser 100% altruísta, já teve o seu momento de aprendizagem e tudo bem que continuas a aprender para sempre, mas o teu percurso enquanto aluno acabou. Agora és tu a ensinar e és tu a passar tudo que aprendeste e da melhor maneira possível. E às vezes tu vês chefes que são escoteiros, estão a brincar, não coisa. Mas acho que não sou a melhor pessoa para... Isto está-se a ouvir? Deve-se ouvir um bocadinho, mas nada demais. Desculpem. Não sou a melhor pessoa para mandar habitats sobre a formação de adultos. Eu sei que não é perfeita, não fiz a formação e não sei se algum dia vou fazer, quando é que vou fazer, onde é que vou fazer.
há formadores muito diferentes. A minha mãe apanhou algumas pessoas e gostou imenso, apanhou outros que achou um bocado seca, depois também depende de núcleo para núcleo. Mas, por exemplo, eu sei que na altura em que ainda estava no CNN de haver a parte de inclusão e não havia muito, e não havia propriamente um especialista a falar. E acho que uma das coisas também, isto sou eu a falar porque também não sou um chefe que já tem filhos e que já tem uma vida, estás a ver? Mas uma das coisas que eu achei que devia haver era um bocado uma formação contínua. Há coisas que se vão atualizando. Há uns anos dizia-se deficientes, agora diz pessoas com deficiência e as coisas são tratadas de maneira diferente, não são tipo à porrada e os alimentos são diferentes e há problemas diferentes. Sim, portanto, sim. acho que. Mas mais uma vez, eu não sou chefe, não tenho filhos, não tenho trabalho, não tenho imensas coisas para fazer, portanto não consigo dizer se naquele lugar deles teria tempo para fazer uma formação. Então acho que essa formação contínua podia ser algo muito interessante. Mas acho que é também importante valorizar todo o tempo que os formadores já estão a abdicar, porque ninguém aqui está a ser pago. Todo o material que é feito para o CNE, tanto para os dirigentes como para os escuteiros, é excelente o material que é feito, as pessoas, o tempo que as pessoas dão, porque, ou seja, vai muito para além da Junta Central, dos serviços centrais, porque estão lá a trabalhar uma data de pessoas, mas há muito mais pessoas que fazem isto e não recebem nada, e acho que isso também é de valorizar, obviamente. Isto é outra vez a minha opinião, mas nós às vezes pomos a responsabilidade de cuidar de alguém com deficiência em jovens. E damos àquela patrulha ou àquela equipa a responsabilidade de agora cuidem dele durante o acampamento. Não é? E não foi falado com eles antes de nada. E se calhar não foi falado, ou se foi falado foi muito por cima, ou explicaram só quais é que eram os problemas daquela pessoa. Mas é porque se calhar nem os chefes sabem bem, sabes? Sim. Por isso é que logo eu acho que tem que sempre começar, tem que haver numa questão de uma criança, neste caso, pronto, criança com deficiência, tem que haver muita comunicação entre os pais e os chefes e tem que haver muita disponibilidade dos chefes. Ou seja, por muito que custe, obviamente, esta parte da inclusão das pessoas com deficiência tem que vir do agrupamento. E se há um agrupamento que diz que não tem disponibilidade para receber alguém com deficiência, é péssimo, eu sei, mas é algo que nos dias de hoje... Mas se calhar há outro agrupamento que tem. Claro, e então e acho que esse agrupamento é um bocado como tu não sabes fazer a arbitragem, tipo, eles deviam de saber reconhecer, não sou capaz, mas há este agrupamento aqui que é capaz. E se não for do CNE, é da AEP. Isso aí faz muita impressão e eu vejo muito isso. E nós temos o caso de uma rapariga que é a Bia Coelho, que é uma rapariga do meu clã, e ela tem um problema muito grave. Não há um nome específico para aquilo que ela tem. Mas é físico ou... É física e psicológica, ou seja, é um bocado os dois. Mas ela tem aquilo que é o mais comum de dizer que é parecida, é como se fosse uma epilepsia muito, muito grave, em que ela também ela cai completamente para o lado, pum, parece uma tábua. E não vou dizer nomes, não vou dizer nada, mas houve um agrupamento que não estava a conseguir acolher e a mãe dela fez a decisão consciente de eu não vou continuar a bater à mesma porta, não vou continuar a tentar introduzi-la num sítio onde está a ser muito difícil para ela. E não a querem ou seja, não querem... Não digo que não a queiram receber, porque se calhar até queriam, mas não tinham os meios, tinham poucos dirigentes na altura. Olha, vou pô-la na Graça, porque na Graça eles têm mais dirigentes para a expedição, que era onde ela ia entrar, têm menos miúdos e mais dirigentes, o rácio é maior, já conseguem dar mais atenção, os miúdos que estão lá por acaso andam na mesma escola que ela já conhecem mais ou menos o problema, faz sentido, às vezes a solução não está muito longe e neste caso estava tipo a 2 km, ou seja, era um agrupamento muito próximo de nós, e a miúda está lá integrada, está super feliz e anda lá uma data de anos e tenho medo que haja uma data de casos de Beatrizes que ficaram pela primeira opção, que não tiveram uma mãe ou um chefe ou outra coisa que falaram e olha, mas em vez dela vir para aqui vai para outro sítio. E deve haver muitos jovens. Eu acho mesmo que há muitas Beatrizes que no escotismo não se conseguiram integrar num sítio, então desistiram completamente daquilo que é o ideal escotista, que é o ideal da formação do jovem, de uma forma não formal. Já estamos com 57 minutos, as coisas passam rápido, as conversas também são boas. Onde é que as pessoas te podem encontrar e o que é que tu tens para lhes oferecer? Podem-me encontrar no Instagram, Luísa Mar Ventura. Também estou no Facebook, mas não uso muito. Podem pedir o meu número ao Francisco. Também tenho mail, mas pronto, Instagram a maior parte das vezes, mas também qualquer coisa falem com o Francisco e podem chegar a mim. Posso tentar ajudar no que for preciso. Pronto, a minha parte acaba por ser mais esta parte da inclusão.
acho que é onde me sinto mais à vontade, mas se for preciso ajuda noutra coisa, até ir ensinar a fazer fogueiras para cozinhar com fogo, fazer construções, ir apanhar madeira, pá, já mesmo. Ótimo. Vamos então dar por concluído o episódio. Pessoal, espero que tenham gostado. Até para a semana. Da Luísa, espero que também tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não venham falar diretamente comigo, vão falar com a Luísa, porque é uma pessoa super acessível e eu gostei muito. A conversa foi boa, a conversa foi produtiva e dava ainda panos para manga para falar sim, de tenho aqui imensas perguntas para fazer. Ainda não dá para falar tudo, portanto vamos combinar, é outro episódio mais uma vez, acho que não faz mal a ninguém. Temos de esperar pelo menos 30 e poucos, porque tenho 30 e tal pessoas na isto é uma lista de espera, ok. Não tem lista de espera, mas os primeiros, isto vai ser o 34º episódio, então as últimas 33 pessoas vou ter de repeti-las antes de repetir a ti. Ok, justo. Tem de ser. Não, estou a brincar, acho que é um tema que cada vez mais tem de ser falado. Acho que há um tabu, as pessoas têm muito medo de falar disto abertamente, têm muito medo de dizer, olha, aquele é diferente e apontar o dedo, e eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que é bom vermos os outros como diferentes, porque somos todos diferentes uns dos outros. Quando tu me perguntas, Francisco, tu também tens deficiências? E é verdade, tenho. E tu, Luísa, também tens deficiências? Sim, tens. E é importante nós vermos as pessoas como diferentes entre si, e quando nós vemos no escotismo que há o ideal de sermos todos uniformes, sermos todos um corpo, sermos todos um, eu não acredito nisso. Não acredito que nós vamos chegar a algum lado ou olhar para nós todos como iguais, mas sim através da diferença fazer a força, através da diferença construir um corpo comum, que siga o mesmo ideal e que consiga construir um caminho para a frente. Desta forma encerramos e até para a semana, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços.